Olá, pessoal. Bom, depois de muito tempo, né, a gente está aqui mais uma vez para uma videoaula. Eu trabalhei com vocês, estou trabalhando com vocês, né, os tipos de drogas psicotrópicas, e eu comentei com vocês que eu iria fazer duas videoaulas falando sobre os dois grupos ainda que restava para a gente trabalhar. Eu trabalhei um pouco com vocês nas aulas 1, e agora a gente vai falar nessa aula de hoje sobre as drogas chamadas de drogas depressoras do sistema nervoso central. Eu eu trabalhei com vocês as drogas. Bom, na verdade, as drogas são classificadas em três grupos, né? As que nós chamamos de drogas estimulantes, certo? As drogas que nós chamamos de depressoras e as drogas que nós chamamos de perturbadoras. Nós vimos uma aula falando sobre drogas depressoras e agora a gente vai fechar, certo, esse grupo de drogas nessa aula, ok? Como sempre, eu peço para que vocês façam um relatório, né, dessa aula para poder apresentar valendo como parte da nota de vocês, tá? Bom, a gente trabalhou álcool, né, e inalantes nas aulas anteriores, agora a gente vai trabalhar o que a gente chama de tranquilizantes e ansiolíticos. Na verdade, é um problema sério, né, que vários países enfrentam, e o Brasil não é diferente. Né? Infelizmente, existe uma grande quantidade de pessoas que tomam esses medicamentos, esses tranquilizantes ou esses ansiolíticos, sem uma orientação de um médico responsável. A verdade, pessoal, é que são medicamentos, sim, eles foram criados para fins terapêuticos, porém é o médico que vai saber qual a dosagem que você precisa, baseado no seu peso, baseado no seu problema, certo? E é ele quem vai saber qual é a necessidade que existe, quando é o momento que você tem que parar com esses medicamentos. Então, assim, a gente está falando de situações em que a pessoa ela acaba usando essas substâncias, usando esses medicamentos, sem uma orientação de uma pessoa responsável, uma pessoa que tem consciência do que está fazendo. E isso acaba acarretando uma série de problemas. É claro que a gente está falando de drogas que elas são lícitas em algumas situações, então. Por exemplo, o papel desses tranquilizantes e ansiolíticos é provocar a diminuição da ansiedade diante de algum problema, de alguma situação na qual ela está passando, certo? Algum problema com a família, algum problema no trabalho, ou algum problema que foi desencadeado por algum problema de saúde dela mesma. Então, essas substâncias químicas, elas têm esse papel de diminuir a ansiedade. Os principais, os principais tranquilizantes e ansiolíticos que existem são os chamados benzodiazepínicos. Esse nome benzodiazepínico não é tão comum para vocês, mas eu acredito que esses nomes que estão aí nessas caixinhas, eles são sim, né, bem conhecidos de vocês, ó, diazepam, lorazepam, bromazepam, né, são todos medicamentos, esses medicamentos que terminam, né, que tem a terminação pan, né, são medicamentos desse grupo, né, que nós chamamos de tranquilizantes e ou ansiolíticos. Tá? Agora, existem também, é claro, isso não quer dizer que você tem que ficar preso só nos medicamentos com a terminação PAN. Pode ser, né, que você encontre alguns medicamentos que são desse grupo, porém eles apresentam nomes comerciais. Talvez até para disfarçar um pouco nessa situação, já que muitos sabem que medicamentos terminados em PAN, né, ele acaba sendo esse tranquilizante ou esse ansiolítico e leva à dependência. Tá? Bom, qual que é o papel? O que é essa droga? O que esse medicamento faz no corpo? Olha só, inibe o metabolismo cerebral na área da ansiedade. Eu já disse para vocês várias vezes, nós estamos trabalhando num grupo de drogas chamados de drogas psicotrópicas, ou seja, drogas que agem a nível de sistema nervoso. Certo? Então, o seu cérebro, nosso cérebro, cada área é responsável por uma situação. Então, tem uma área responsável pela visão, outra responsável pela audição, outra responsável pelo raciocínio lógico. Então, existem áreas específicas do seu sistema nervoso. E esses medicamentos eles têm afinidade exatamente com a área do cérebro que desenvolve a ansiedade. Certo? Mas temos uma área específica para isso. E aí, olha só. Claro, então, o papel dele vai ser o quê? Vai ser diminuir a ansiedade. Então, quando a pessoa está muito ansiosa para fazer alguma coisa, ela acaba tomando esse ansiolítico. Então, diminui a ansiedade, induz o sono. E aí, quando a gente fala de induzir o sono, está aí, né, um dos motivos que leva várias pessoas a fazerem uso dessas drogas. Pelo fato de induzir o sono, pessoal, existem várias pessoas que
de acordo com o seu trabalho, ou de acordo com o fato de ter passado a noite inteira numa balada, ou aquelas pessoas que têm um trabalho, tipo essas pessoas que mexem com shows, com montagem de palco, ela acaba fazendo uso indiscriminado, fazendo uso sem orientação adequada desses tranquilizantes, exatamente para quê? Para trocar a sua rotina, para dormir durante o dia e à noite, então, ele está descansado para poder trabalhar. Como eu disse, isso vai se repetir várias vezes nessa aula. Quando isso é feito sob orientação de um médico, quer dizer, se o médico autoriza você fazer isso, ele faz um estudo da sua situação, ele sabe qual dosagem, ele sabe qual tipo de medicamento você tem que tomar. Agora, fazer isso por conta própria, pessoal, a gente vai ver daqui a pouco o que leva a uma série de consequências. Tá? Então, o fato de induzir o sono faz com que várias pessoas façam uso disso de forma indiscriminada. Relaxa a musculatura. Então, existem alguns medicamentos que eles são feitos à base de benzodiazepínicos, certo? E ele acaba sendo usado para provocar um relaxamento muscular, o que leva, inclusive, você a desenvolver sono, a você diminuir um pouco a sua ansiedade. Reduz o estado de alerta, e aí vai outra situação que é muito séria, né? Mesmo quando a pessoa está tomando esses ansiolíticos, mesmo quando ela está tomando sob orientação de um médico, é importante que ela saiba, né, é importante que o médico indique a ela, né, aconselhe a ela que ela não pratique, né, não dirija. Porque quando ela dirige, ela está sob efeito de ansiolítico, um dos problemas que existe é exatamente a pessoa diminuir o estado de alerta. E para você dirigir, é claro, você tem que estar alerta o tempo todo. Então você vai ficar mais lento se você tiver que pisar no freio, você vai ficar mais lento se você tem que reagir numa situação no trânsito. Por isso que a gente fala, né, que quando a pessoa está sob o uso de benzodiazepínicos, né, que é tranquilizante, o ideal é que a pessoa não dirija, certo? É um medicamento que, se misturado ao álcool, pessoal, pode inclusive levar ao coma. Certo? Então, quando eu acredito que vocês já ouviram essa frase, né? Quando alguém pega e fala assim, não, eu não posso, eu tive que parar de beber, né? Eu parei de beber por um tempo porque eu estou tomando remédio. É porque, às vezes, o médico falou, olha, esse tranquilizante que você está tomando aqui, para resolver esse problema momentâneo pelo qual você está passando, você não pode misturar esse medicamento com bebida alcoólica. Certo? Então, existem situações em que não pode. Se você pega e mistura um benzodiazepínico com bebida alcoólica, você corre o risco de, inclusive, chegar ao estado de coma. Quando eu falo corre o risco, é por quê? Porque depende da quantidade, depende do organismo, depende de uma série de fatores, mas isso pode acontecer. Tá? Dificulta a aprendizagem e a memória, ou seja, o medicamento que provoca uma redução no metabolismo do seu cérebro não vai reduzir só aquela área responsável pela ansiedade. Acaba provocando também, pessoal, uma dificuldade, a pessoa acaba tendo dificuldade de aprendizagem. Então isso acontece muito quando a gente dá aula, isso acontece muito, a gente percebe isso inclusive é discutido em reuniões, né, com os professores e com coordenadores, porque às vezes a gente reclama de um determinado estudante, de um determinado aluno, olha, esse aluno está muito disperso, ele está muito sonolento, ele está com dificuldade de aprender as coisas, e na verdade, quando a gente vai investigar, quando a gente vai questionar junto à família ou junto à coordenação, a gente acaba descobrindo que esse aluno ele fazia uso ou está sob o uso de um determinado tipo de tranquilizante, geralmente benzodiazepínico. Tá? Então, dificulta sim a aprendizagem. Daí, mais uma vez, né, a importância disso ser administrado por um médico, porque o médico ele vai fazer de tudo para, na medida do possível, reduzir, né, a quantidade desses medicamentos e, né, cortar ele de vez, se caso seja possível. Porque vai reduzir tanto a capacidade de aprendizagem quanto a capacidade de memorização. A pessoa tende a não conseguir, certo, a memorizar as coisas. Não aprende, não entende as coisas e quando entende, acaba não conseguindo guardar. Tá? Risco no trânsito, como eu falei para vocês. É claro, a pessoa sob o uso de benzodiazepínico, né, de tranquilizante e ansiolítico, ele tem uma diminuição drástica no metabolismo do cérebro. E um detalhe que chama a atenção é que às vezes a gente ouve falar de adolescentes, né, que fazem uso vai lá e toma uma grande quantidade de ansiolítico na expectativa que ele provoque o suicídio. Isso de fato, pessoal, dificilmente vai acontecer. Porque somente em doses muito altas a pessoa pode sofrer uma intoxicação com esses tranquilizantes. O que vai acontecer, na verdade, é o quê? Olha aqui, vai haver somente uma potencialização dos sintomas.
Ou seja, ele vai ficar muito mais sonolento, ele vai dormir muito mais, ele vai ficar muito mais lento para qualquer coisa que vai fazer, mas não vai chegar a ter uma parada cardíaca, não vai chegar a ter uma parada respiratória. Isso muito provavelmente não vai acontecer. Tá? Ainda sobre o uso desses tranquilizantes, existem algumas pessoas que gestantes fazem uso desses calmantes, desses tranquilizantes. Tá? Isso, de novo, isso deve ser evitado ao máximo, certo? Caso o médico entenda que tem que ser feita a administração, ele vai saber a dosagem correta. Em hipótese alguma, grávida então nem pensar, em hipótese alguma, fazer uso dessa medicação estando grávida. Por quê, pessoal? Porque estando grávida, pode ser que ao fazer uso desse benzodiazepínico, pode ser que haja risco de lesão física no bebê. Certo? A criança ela pode nascer com algum tipo de lesão, né? alguma parte do corpo com alguma lesão, ou seja, alguma coisa que vá ficar sendo um problema para a vida inteira dessa criança. Tá? Então há risco sério na gravidez e pode levar à dependência. Né? Caso a pessoa ela faça uso desse medicamento, né, por um longo período, principalmente quando a gente fala principalmente não acompanhado por um médico, pessoal, às vezes o aluno está pensando assim, pô, professor, mas quer dizer que se o médico falar que pode, não vai causar dependência? Não, não é isso. É que o médico ele vai saber qual a dosagem e ele vai administrar o medicamento no seu corpo de tal maneira que, na medida do possível, ele vai reduzir a administração desse medicamento. Certo? Não é que isso... Veja bem, quando o médico pega... Eu acabei de ter contato agora, a coisa de um mês atrás, ou menos um pouquinho, com uma pessoa que estava exatamente numa fase da vida dela em que o médico estava tirando o ansiolítico da vida dela. Ela falou... Aí eu puxei a assunto e falou, olha para você ver o que está acontecendo. A pessoa estava trêmula, a pessoa estava irritada. Por quê? Exatamente porque ela estava, sob a orientação do médico, ela tinha acabado de cortar de vez, né, o uso desses ansiolíticos. Então a pessoa, quando ela corta, né, quando ela tem a crise de abstinência, quando ela corta o uso desses ansiolíticos, mesmo sob orientação do médico, ela vai ficar uma pessoa mais irritada, certo? Ela vai desenvolver insônia. Por quê? Porque o papel, né, o que o ansiolítico faz na pessoa, o que o tranquilizante faz na pessoa é provocar o sono. Então, na falta dele, o seu corpo ele exige esse medicamento dessa maneira, certo? Ele tenta fazer o máximo para que você... Veja bem, uma pessoa que está acostumada a fazer uso de ansiolítico, aí ela parou de tomar o ansiolítico, ela fica com insônia, ela vai ficando acordada, chega um ponto em que ela não suporta ficar acordada e acaba abrindo mão do corte do medicamento e fazendo uso desse ansiolítico. Então a pessoa vai desenvolver insônia, certo? Ela vai desenvolver uma grande sudorese, ou seja, não estando sob efeito do medicamento, ela acaba suando muito, um outro efeito do corpo, e ela pode, viu, pessoal, não quer dizer que vai acontecer sempre. Ela pode, inclusive, ter acesso de convulsão caso ela pare de tomar esse medicamento. Então, pessoal, por favor, prestem muita atenção no que eu estou falando. Tranquilizantes, ansiolíticos, esses medicamentos com terminação PAN, diazepam, lorazepam, não sei o que, não é medicamento para você tomar sem orientação. Certo? Isso aqui é uma coisa muito séria. Quando eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar droga, fica a impressão, né, quando a gente fala disso, fica a impressão que a gente vai trabalhar só com drogas ilícitas. E não. Mesmo essas drogas que são lícitas, no caso aqui eu estou falando de medicamento, mesmo nesse caso, os problemas são muito sérios. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como eu disse, pode levar à dependência e há um sério desenvolvimento de tolerância, que eu já venho falando para vocês já há algum tempo. Né? O que é tolerância? É o corpo se acostumando ao medicamento e você sendo levado a tomar doses cada vez maiores. Existe essa tendência, sim, para algumas pessoas. Interessante que os medicamentos, geralmente, eles são criados e nem sempre eles são lançados no mercado quando se tem total conhecimento acerca do medicamento. Então, às vezes, você conhece o que o medicamento faz, mas você não tem conhecimento ainda sobre os problemas causados por esses medicamentos. Então, por exemplo, no começo, né, quando esses medicamentos foram criados, eles eram muito receitados pelos obesologistas. Ou seja, descobriu-se que muitas pessoas têm problema de obesidade exatamente por serem pessoas ansiosas demais, e a ansiedade leva ela a comer de uma forma exagerada. E aí o que os obesologistas faziam naquela época? Eles receitavam ansiolíticos para a pessoa.
certo? Isso deixou de ser feito, tá? Mas por um longo período os obesologistas fizeram isso. É indicado para coisas comuns. O texto que eu falei para vocês que eu estou usando para trabalhar esse assunto, ele retrata isso. Ele fala que há um tempo atrás, e isso era visto em TV aberta, passava propaganda, pessoal, passava propaganda na TV, estimulando as pessoas a tomarem ansiolíticos. Então, às vezes mostrava assim, de repente mostrava uma cena da mulher recebendo o recado do marido falando que vai chegar mais tarde. Aí eu achei essa figura aqui, achei interessante postar para estar falando disso, né? Olha só, esperando o marido chegar tarde, chegar bêbado, marcas de batom. Claro que, né? O que eu estou falando para vocês? Aí mostrava a propaganda assim, a mulher esperando o marido liga falando que vai chegar mais tarde, o filho liga também quase na mesma hora falando que vai levar a equipe de basquete para lanchar na casa dela, ou seja, né? O que uma equipe de basquete come, né, pessoal? E a empregada logo em seguida falando que não pôde ir no trabalho, não pode ir no trabalho naquele dia porque teve um problema que teve que ir no hospital, teve que ir no SUS. E aí, na propaganda, logo em seguida, quando mostrava ela tendo acesso a essas 3 informações, né, o marido que vai chegar tarde, o filho que vai chegar com a equipe de basquete, a empregada que falou que não vai vir para ajudar ela a preparar tudo isso, aí mostra ela tomando um benzodiazepínico, né, um ansiolítico, e estando toda tranquila. Isso, na verdade, foi veiculado, né, ou seja, estimulando as pessoas a fazerem uso de ansiolítico sem nenhum tipo de orientação. Tipo assim, vai na farmácia e compra, e pronto. Hoje, pessoal, na verdade, isso não é mais possível. Tá? Antigamente também era indicado para meninas sorrirem mais. Agora, eu estou falando de quê, pessoal? Estou falando de adolescência. Na adolescência é muito comum alterações de humor, a pessoa fica mal-humorada o tempo todo, fica contrariada, né, com seu peso, contrariada com as espinhas, contrariada com o crescimento ou não crescimento de partes determinadas do corpo. Ou seja, é muito comum. E isso era indicado então para as meninas, para que elas pudessem sorrir mais. Agora pensa, pessoal, simplesmente era estimulado, né, para que essas meninas usassem esses medicamentos. Hoje, como eu disse para vocês, não é permitido venda livre desses medicamentos. Agora, infelizmente, vamos combinar, né? Estamos no Brasil. O Brasil, assim como vários outros países, sempre tem o tal do jeitinho, o que é um problema sério, porque são medicamentos que não podem ser usados de forma assim descoordenada, tá? Hoje, se você for comprar qualquer tipo de ansiolítico, você vai ver que ele é um medicamento tarja preta. Ou seja, é medicamento que só deve ser vendido diante de uma receita médica. Ou seja, só vai ser vendido se sob a responsabilidade de um profissional da saúde. Ok? Então, hoje, tudo isso que eu falei para vocês, né, de ser vendido para coisas comuns, ou de ser vendido para pessoa obesa ou para menina sorrir mais, hoje isso não é mais possível. Ok? Bom, e aí nós temos, pessoal, né, então nós trabalhamos tranquilizantes e ansiolíticos, e aí a gente vai trabalhar também calmantes e sedativos. Vocês vão perceber que são 2 tipos de medicamentos que são muito parecidos. Inclusive, alguns calmantes eles são também ansiolíticos, eles são também benzodiazepínicos. Tá? Então, a gente até é meio complicado até você separar um do outro. Mas é interessante você saber que são medicamentos que a gente não deve tomar sem orientação. Ó, de novo, diminui a atividade do cérebro. Ora, o que acontece? Calmantes, eles têm esse papel. Quando você toma um calmante, tá, você quer ficar mais calmo diante de um problema pelo qual você está passando, tenha consciência que o seu cérebro todo vai diminuir a sua atividade. Então a pessoa ela vai ficar sonolenta, ela vai ter mais dificuldade de aprendizagem, ela não vai conseguir ter reflexos, né, tão bons quanto, né, de uma pessoa que não está sob efeito desse medicamento. Certo? Então vai haver uma diminuição da atividade do cérebro. Analgésicos, soníferos e calmantes para epilépticos. Né? Quando a pessoa tem epilepsia, um dos problemas sérios que ela tem é exatamente ataques de convulsão. Certo? Isso geralmente, os ataques de epilepsia, eles são reduzidos exatamente com o uso desses calmantes, desses analgésicos, né? Que são também alguns são inclusive bem conhecidos nossos. Tá? Alguns medicamentos que a gente conhece, eles têm na sua forma algum tipo de sedativo. Tá? Ó, soníferos e ansiolíticos são então esses calmantes também. Fala-se muito, pessoal, de um grupo de calmantes e sedativos que a gente chama de barbitúricos.
É interessante quando eu vi a primeira vez esse nome, e a explicação do porquê. Né? O químico que fez a descoberta, né, que elaborou a forma dos barbitúricos, quer dizer, por que esse nome? Aí fala lá no texto que assim que ele elaborou a forma, assim que ele descobriu, fez a descoberta do medicamento, fez testes e chegou ao que é o barbitúrico, ele foi comemorar num bar, certo? E lá tinha uma garçonete pela qual ele se interessou, chamada Bárbara. E ele resolveu então batizar esse medicamento que ele acabara de criar com o nome de barbitúrico. Né? Para você ver que cada um escolhe o nome que quer. Tá? Mas os barbitúricos, pessoal, geram, então, né, leva a pessoa a ficar sonolenta, certo? A ficar relaxada, a diminuir o raciocínio. Então, é aquela história. Quando a pessoa faz uso de barbitúrico, que é um calmante, ela tem como consequência disso estar mais lenta para o raciocínio. Tá? Ela não consegue ter o raciocínio muito rápido quanto normal. E é claro, observem que é o mesmo problema. A pessoa ela fica incapaz de dirigir um veículo. É claro, porque os reflexos dela, a capacidade cerebral de comandar o movimento do pé, da mão, o raciocínio, a visão, ela fica menor. Por isso que não é legal você dirigir. Agora, olha uma coisa que é diferente aqui dos tranquilizantes que nós estudamos anteriormente. Observem que, nesse caso aqui, pessoal, dos calmantes sedativos, a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. Ou seja, ao contrário do que acontecia lá, lembra que eu falei para vocês agora há pouco, que a pessoa pode tomar tranquilizantes aos montes, que mesmo assim ela não vai ter nenhum problema mais sério? Aqui não. Certo? Aqui, quando a gente fala dos calmantes sedativos, a dose tóxica é muito próxima da terapêutica. Daí a gente fala do cuidado que tem que se ter quando vai se administrar esse medicamento. Certo? Principalmente quando você fala desses medicamentos que ele é administrado para idosos. Às vezes a pessoa pega e toma o medicamento errado. Né? Tem que tomar uma dose a cada intervalo de tempo, ela vai lá e toma 2 doses. Isso, simplesmente o fato de você tomar o dobro da dose que você deveria, pode fazer com que ele tenha um processo de intoxicação. Tá? E aí a gente fala de alguns, né, de algumas celebridades. Muitas dessas celebridades, infelizmente, elas morreram por uso desses calmantes, desses sedativos. Alguns começaram a fazer isso, inclusive, por aquela história que eu falei para vocês. Porque trabalha durante a noite, tem que dormir durante o dia, tem que tomar um sedativo para ficar sedado, né, para poder sair da realidade, ficar dormindo o dia todo. E aí ele acaba se tornando um dependente, acaba não encontrando dificuldade em administrar esses medicamentos, e aí a consequência disso todos nós sabemos. A morte, então, desses calmantes sedativos, ela pode ocorrer por parada respiratória. A pessoa, quando ela toma uma dose um pouco maior daquela que é terapêutica, um pouco maior daquela que ela precisa, ela pode ter uma parada respiratória. Tá? Bom, provoca dependência, né? Quando a pessoa está dependente de uma droga, caso ela não use aquela droga, ela vai desenvolver o que a gente chama de síndrome de abstinência. A pessoa ela fica irritada, ela perde o sono. Tá vendo como é a mesma coisa do que nós vimos anteriormente? Ela fica irritada, ela perde o sono, certo? Ela pode ter, em consequência, ela pode ter delírios, certo? Ou ela pode ter alucinações. E a gente vai falar daqui a pouco a diferença de delírio e alucinação, certo? A pessoa ela pode ficar alucinada, ela pode ter delírios que a gente chama de alucinações. Desculpa, ela pode ter alucinações que a gente chama de alucinações terrificantes. Tá? Ela pode está tendo a impressão que está desfigurando o próprio corpo. É uma droga que também leva à tolerância, ou seja, com o tempo ela vai aumentando a dose, o corpo, para ter o efeito, ela acaba tendo que aumentar a dose. Tá? E quando dependência, só se resolve com internação. Certo? Então, às vezes acontece, a pessoa começa a tomar um calmante, começa a tomar um sedativo, acha que não é problema, de repente ela só consegue se livrar daquele medicamento, só consegue se desintoxicar mediante uma internação. Certo? E aí, pessoal, um último grupo de drogas que eu quero trabalhar nessa aula eu estou acelerando um pouquinho aqui para não deixar ela tão longa, né, para ver se eu consigo cumprir no tempo máximo possível. Existe um grupo que também faz parte das drogas depressoras do sistema nervoso, que é o grupo que a gente chama de ópio, certo? Por esse nome, talvez vocês não conheçam, alguns de vocês não conheçam. Mas quando a gente fala de ópio, pessoal,
a gente está falando de um princípio ativo, de uma substância química que é extraída de uma planta que a gente chama de papoula do Oriente. Então, quando a gente fala que uma droga é um opiáceo, certo? Quando a gente fala... E a gente está falando de quê? Bem conhecido de vocês. Principalmente morfina, certo? Morfina, eu acho que a maioria de vocês sabem disso, até alguns alunos me questionaram na aula Zoom. Morfina é um dos analgésicos mais potentes que existem, certo? O poder de analgesia da morfina é altíssimo. Quando você assiste esses filmes de guerra, né, de pessoas que são amputadas, de pessoas que levam tiro, ou pessoas que estão em fase terminal de câncer, geralmente o único analgésico que consegue resolver o problema dele é exatamente a morfina, que é o princípio ativo da morfina, pessoal, é extraído do ópio, né, que é essa substância retirada dessa plantinha aqui, ó, da papoula do Oriente. Tá? Então, como eu disse para vocês aqui, ó, a morfina, certo, que é usada. Existe o ópio, ele pode ser extraído e usado para administração, para fabricação, pessoal, de xaropes, certo? Existe um xarope. Quando a gente fala que a gente vai comprar um xarope, e o xarope ele é à base de codeína, codeína, na verdade, é uma substância retirada do ópio, certo? É um opiáceo. Interessante que xaropes à base de codeína, hoje, eles são proibidos. A sua venda é proibida, se não, sob orientação de médico também. Tá? E a heroína. Então, esses dois aqui, ó, a morfina e a codeína, são o que nós chamamos de opiáceos. Tá? São substâncias químicas que são extraídas, né, do ópio. E aqui a gente tem a heroína. A heroína, a gente fala assim, pessoal, que a heroína ela é uma droga semissintética. Tá? É uma droga em que se tem parte do ópio, certo? E eles conseguiram acrescentar algumas substâncias químicas na heroína. A heroína, pessoal, tem sido um dos problemas principais de alguns países que têm problema com droga. Tá? Olha só. Drogas, no geral, como agem no sistema nervoso, elas costumam levar a um estado de degradação física muito intensa. Certo? Quando eu puxei informações, né, imagens para falar sobre opiáceo, sobre ópio para vocês, certo? Eu encontrei exatamente essa imagem aqui, mostrando exatamente como era, né, o corpo de uma pessoa antes, é o tal do antes e o depois, né? Antes do uso da heroína, depois do uso da heroína. Um dos problemas da heroína é exatamente esse. A capacidade do vício para a heroína é muito grande, certo? Interessante isso, vocês vão ver lá no finalzinho, mas aqui fez uma conexão que dá para falar. Vocês vão ver também que a pessoa ela desenvolve a tolerância. Então ela usa uma droga, certo? Que vai causar, que vai dar... É um analgésico, certo? Tem um poder de analgesia muito grande também, assim como a morfina. Só que além disso, provoca alucinações, certo? Provoca delírio. E tem o problema da pessoa desenvolver tolerância. Então um dos problemas sérios que se tem quando se fala de ópio, de drogas como a heroína, por exemplo, é exatamente o fato de, com o tempo, a pessoa não conseguir manter o vício, porque acaba sendo uma droga cara. Tá? Ó, bom. E aí, observem, quer ver, se vocês puderem, quando vocês estiverem assistindo essa aula, façam isso, já que vocês têm o vídeo nas mãos, vocês podem fazer isso. Observem que o que essas drogas provocam, tudo muito parecido. Ó, diminui a atividade do cérebro. Claro, pessoal, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um grupo de drogas. Nós estamos falando de um grupo de drogas que é depressor do sistema nervoso. Ou seja, causa uma depressão, causa uma diminuição na atividade do cérebro. As 3 drogas que nós falamos até agora, os tranquilizantes, certo? Os tranquilizantes, ansiolíticos, certo? Agora, os opioides, os opiáceos, todos eles provocam a mesma sensação, certo? Provoca analgesia. Então, por exemplo, a morfina, né? A morfina ela é indicada pelos médicos quando a pessoa está assim, num grau de dor, num grau de sofrimento tão grande que não tem nenhum outro analgésico que consiga resolver. Eu já tive a infelicidade de acompanhar uma pessoa sob o uso de morfina. Pessoal, assim, eu acredito que alguns de vocês já fizeram isso, né, já acompanharam isso. É ruim, certo, pra gente. Eu lembro que na época eu questionei, né? Porque a gente vê a pessoa delirando, a pessoa fica conversando coisa nada a ver. Às vezes a pessoa chega a ter uma alucinação, que tem alguma coisa na sala que não tem. E aí, quer dizer, o sofrimento de quem está vendo aquilo é muito grande quando é um parente que a gente gosta.
Aí a gente pega e questiona os médicos. Tá, mas e aí? Não, a pessoa está inconsciente. Ela chega a um grau de inconsciência por uso da morfina, dependendo da quantidade que ela estiver tendo que usar. Tá? Morfina e heroína apresentam maior concentração, codeína menor concentração. O que acontece? Existem pessoas, por exemplo, só para você ter noção do que eu estou falando. Às vezes acontece da pessoa ser viciada em heroína. Se ela é viciada em heroína e ela tem acesso, por exemplo, à morfina, os efeitos são os mesmos. Certo? Depende da concentração do ópio que está ali. Certo? Quando se fala da codeína, quando se fala do xarope, por que o xarope não traz os efeitos de uma morfina, os efeitos de uma heroína? Porque a concentração do princípio ativo é menor. Certo? Ou seja, o que vai provocar o efeito de analgesia, da pessoa ficar hipnotizada, da pessoa ter alucinações, da pessoa ter delírio, o que vai provocar isso é o princípio ativo, que vai estar em maior ou em menor quantidade. Por que eu estou falando isso? Isso explica por que algumas pessoas que são dependentes de heroína, às vezes eles chegam a praticar crimes de, por exemplo, invadir uma farmácia, certo? E pegar todo o estoque de xarope que tem lá para tomar o xarope. Porque o xarope tem o quê? O xarope tem codeína. E a codeína é um opiáceo. Isso acontece às vezes. Tá? Codeína, na verdade, é um antitussígeno, ou seja, um xarope. Isso eu já falei para vocês. Na verdade, quando você toma xarope à base de codeína, a codeína, ela inibe o impulso da tosse. A pessoa não consegue tossir, certo? Por isso que ele é chamado de antitussígeno. Tá? Mas, bom, a heroína, especificamente sobre a heroína, eu já falei para vocês que é uma droga semissintética, é uma droga cuja dependência é muito rápida, como eu comentei com vocês, tá? Isso aqui é só para repassar isso aqui. Causa torpor, né? A pessoa fica totalmente dopada, ela não consegue ter consciência do que ela está fazendo. A pessoa procura, quando ela usa essa droga, ela acaba se isolando do real, ou seja, ela usa com esse intuito. De repente alguma coisa que está afligindo ela, é uma briga, é uma situação de desemprego, é uma situação de problema de saúde, alguma coisa que leva ela a usar. O problema é que quando ela é levada a usar essa droga, ela acaba desenvolvendo dependência muito rápido. Tá? A pessoa, quando ela faz uso, ela está buscando calmaria, certo? A pessoa está buscando aquele momento, é o que eles chamam de momento zen dela, ela está buscando esse tipo de situação. E é claro que junto a isso, quando ela tem dependência rápida, ela fica dopada, ela tem um isolamento do real, ela fica no estado de calmaria, ela pode também desenvolver confusão mental. Por isso que a heroína ela também pode ser classificada, em parte, como droga alucinógena, como droga perturbadora, porque ela causa também isso, ela causa também a confusão mental. Tá? Causa confusão mental, causa fantasia, causa contração da pupila. Os textos eles falam, inclusive, que uma pessoa sob efeito de heroína, morfina ou codeína, que são todos, como eu disse para vocês, depende da concentração, mas o efeito é o mesmo. Sob efeito de grande dose de opiáceo, a pupila dela fica tão contraída, mas tão contraída, que chega a ficar com a espessura da ponta de um alfinete. A pupila fica muito contraída. Ela fica tipo isso aqui, ó, certo? Ao contrário de outras drogas que a gente vai ver, que dilata a pupila, isso aqui não. Ela faz contrair a pupila. Daí você passa a conhecer, então, que tipo de droga a pessoa está usando. Outro efeito que é interessante, paralisia dos movimentos peristálticos. Eu cheguei a comentar em uma sala, não sei qual das duas, então vai aqui de novo o comentário. Meu avô ele tinha um problema sério de enfisema pulmonar, certo? Ele tem um problema sério no pulmão de enfisema pulmonar e ele tossia muito. E os médicos eles chegaram à conclusão que ele teria que tomar xarope à base de codeína. E um dos problemas que ele tinha também era problema de estômago. Ele não conseguia digerir a comida rápido como a maioria das pessoas digerem. A ponto assim de, quando faz endoscopia, que ele ficava várias horas sem se alimentar e quando fazia endoscopia o alimento estava lá ainda. Diminui. Quando a pessoa faz uso de codeína, por exemplo, xarope à base de codeína, um dos efeitos é esse. A pessoa paralisa o estômago, ela paralisa o intestino, tendo uma tendência forte a ter prisão de ventre, certo? Então a pessoa ela fica com o intestino, o tubo digestório todo paralisado, desenvolvendo prisão de ventre. Tá? Depressão respiratória e cardíaca, ou seja, ela vai ter também uma diminuição dos movimentos respiratórios e cardíacos, dependendo do quanto de droga que ela usou, ela pode inclusive ter uma overdose.
A gente ouve falar muito de, o artista fulano de tal morreu por overdose de heroína. O que pode acontecer é simplesmente uma depressão tão intensa da respiração e do coração que ela pode vir a ter uma parada cardíaca. Tá? Perca de consciência, a pessoa perde a consciência sobre o uso dessa droga. Baixa oxigenação do corpo. É interessante isso aqui, ó. Quando a pessoa na rua ela se depara com essa imagem aqui, ó, a pessoa está arroxeada, ela está com um azul arroxeado. Isso está acontecendo por quê? Porque um dos efeitos dos opiáceos, né, da heroína principalmente, porque a concentração é maior, é exatamente ela ficar com esse aspecto arroxeado. Ela está com esse aspecto arroxeado exatamente porque teve uma baixa oxigenação. Se você fizer isso aqui, ó, se você travar o seu dedo aqui por um longo tempo, por alguns minutos, você vai perceber que ele vai ficar roxo. Por quê? Porque a taxa de oxigenação aqui está diminuindo e muda a cor da hemoglobina. Certo? A mesma coisa aqui, ó. A pessoa está com baixa oxigenação do organismo. Ok? Diminuição de pressão arterial, isso é óbvio. E, pessoal, o uso de heroína, o uso de opiáceos é responsável pela morte de milhares de pessoas no ano no mundo inteiro. Alguns países isso é mais intenso, em alguns menos intenso, mas o uso de heroína é muito alto. Tá? E aí quando acontece a abstinência, tem todos aqueles sintomas que nós falamos agora há pouco, certo? Que não há nem necessidade de a gente está comentando, a não ser os extras, né? A pessoa pode ter problema de vômito, a pessoa pode ter diarreia, interessante isso, né? Caso ela use, né, opiáceos, seja morfina, seja codeína, seja heroína, ela vai ter prisão de ventre. Caso ela não use, um dos sintomas de abstinência é exatamente o contrário. Ela vai desenvolver diarreia, certo? Ela vai ter vômito, ela vai ter diarreia, ela vai ter lacrimejamento, certo? E, como eu disse, né, existe a possibilidade de grande tolerância. Olha só o que eu falei para vocês, o que leva a problemas financeiros seríssimos. Nesse caso, o que acontece? A pessoa acaba praticando roubos, acaba se prostituindo, acaba encontrando um meio de ter acesso à droga, já que ela está tendo que usar uma quantidade muito maior para ter os efeitos que ela queria. Acontece, pessoal, às vezes, o efeito que ela desejado por ela é exatamente a eliminação de uma dor muito intensa, que só se resolve com morfina, certo? Isso, infelizmente, acontece, tá? Bom, era isso que eu queria de vocês hoje, tá? Então, eu vou postar uma outra aula para vocês depois ainda essa semana, tá ok? Tchau, tchau.